você o que vai acontecer quando eles voltarem. Eu duvido que você não vai descrever o céu, o jardim, o paraíso com a rede preguiçosa. Geralmente esses crentes são preguiçosos, não faz nada para Jesus. Ele vai descrever que a gente vai para o céu. Então, vai fazer o que lá no céu? Um jardim preguiçoso, com a rede, com água de coco. Eu estou te falando, irmão, boa parte dos crentes eles não sabem o que vai acontecer com o nome de Jesus. Nós estamos fazendo uma aula lá na mentoria do pastor, está explicando sobre libertação. Eu vou, uma hora para falar, me dar uma aula, vou passar o conteúdo que ele está ensinando. Não existe libertação para gente ímpio. Entende? Se o ímpio vier na igreja e expulsar o demônio dele, a gente só tirou o demônio, depois vai voltar de novo. Porque a libertação ela acontece quando a sua mente ela entende, quando a verdade lhe é esclarecida. Conhecereis a verdade e a verdade libertará, te libertará. Então a libertação é o conhecimento da verdade. Expulsar o demônio não liberta ninguém. O problema é que aí tem umas pessoas que com o coração sincero, com o interesse de fazer o correto, vão na rua e evangelizam. Qual é a mensagem dessas pessoas? Vem para Jesus que te liberta você da cachaça. Não é verdade? Vem para Jesus que ele consegue seu casamento. Vem para Jesus que ele vai fazer você prosperar. Essa é a mensagem. Eles oferecem um Jesus que é Deus, que resolve tudo. O que isso gera nas pessoas? Uma expectativa que não vai ser atendida e ela vai ficar o quê? Frustrada. Vai virar um crente de coração duro. Entendeu? O que nós pregamos aqui na Kairos? Aceitar a Jesus tira do inferno. Guardar princípio te faz prosperar. Você vai ver muito ímpio que não tem a Cristo e é próspero, porque guarda o princípio. A minha esposa vai ficar um pouco triste comigo, mas eu vou falar. A esposa me contou uma história hoje de madrugada. É complicado você contar as coisas para a gente ter um mundo espiritual mais claro. Enquanto você, a mesma cena, a mesma história que você ouve, quando você é espiritual, você vê todos os ângulos. E é complicado. Em algumas vezes eu fico calado, outras vezes eu acabo falando. Ela me contou uma história, segundo ela, verdadeira, de uma moça que foi para não sei se foi um retiro, passeio, nas férias, e ela se hospedou no resort, no hotel, tipo essas pousadas, né? E lá ela conheceu um rapaz, se envolveu com um rapaz, e ela sexualmente começou a ficar com ele, sempre no resort, no hotel, onde ela estava hospedada. O período que ela estava ali naquele local, ela estava se relacionando com ele, parece que ele era de lá. Fez trabalho no local, não lembro bem se ela me falou isso, sei que o rapaz era de lá. Esse rapaz sempre convidava ela para ir na casa dela, na casa dele. E ela não ia, mas ela tinha relação com ele. Enquanto ela estava ficando hospedada, ela estava transando com ele. Eu não sei porquê, talvez por livramento, ela não foi na casa dele. Sei que ela veio embora, acabou o tempo que ela tinha que ficar lá. Eu não sei o tempo, vou contar que seja 3 dias, seja uma semana, ela ficou hospedada. Quando ela estava hospedada, ela estava tendo uma relacionamento sexual com ele. Acabou, ela veio embora. E aonde ela morava, ela começou a sentir umas coisas ruins e foi fazer uns exames. E a médica que fez o exame dela falou assim: olha, não sei porquê, mas você tem uma bactéria de gente morta em você.
essa bactéria só dá em gente que está pouco. E aí? Segundo a minha esposa que me contou, ela ficou assim, conversando com a médica, conversa lá, conversa lá, e tocou no assunto dessa experiência que ela teve com esse rapaz. A médica entrou em contato com a polícia e foi até o local e investigou. Esse rapaz não tinha um cadáver de uma mulher morta, a qual ele tinha relação com esse cadáver e com ela. Já estava na hora de descartar aquele, ele precisava de outro. Quando a minha esposa me falou, eu falei, filme, sério ou real? Ela falou, não, isso não é real. Eu falei bem assim, é por isso que quem guarda princípio não cai num laço desse. E quem guarda princípio não transa com quem não é esposa nem marido. Mas as pessoas que não têm esse princípio verdadeiro não acham nada de errado transar com o outro. Ela quase morreu. Ela seria a próxima vítima dele. Então, vira e mexe, eu tenho contato com as pessoas e eu me deparo com algumas pessoas que eu converso que têm problemas financeiros, têm problemas conjugais, e geralmente têm um problema extraconjugais. Eu falo assim, ó, já é difícil você ter só uma mulher. Você ter várias é loucura. Minha esposa não gosta muito que eu falo, porque minha esposa ela é muito de proteger a mulher. Tipo assim, lá eu falei, ela não gostou, porque como se a mulher fosse culpada. Falei, claro, ela está transando com um cara que não conhece. Ela vai para o final de semana para um lugar e transando com um cara. É normal isso? Não é normal. Tudo bem, domingo para ele, tanto faz. O que se faz no carnaval? Para que serve o carnaval? Hã? Festa da carne, irmão. Se eu pedir você para não. Senta para cá, então deixa eu não ouvir. E vai me atrapalhar. E hoje eu não estou legal. Manda ela me perguntar o que quer que eu falo de novo. O que tem um rapaz? Fala. Presta atenção. O rapaz comia, transava com o cadáver. Pronto. Fazia sexo com a mulher morta. E transava com a viva. Entendeu agora? Aí a viva pegou uma doença. Foi descobrir o que era. Chegou até o rapaz, descobriu que o rapaz tinha um cadáver em casa. Ele era a próxima vítima. Ele estava precisando de matar outra pessoa, verdade, estava fedendo. Vocês acham isso aí sobrenatural? Tem gente que viola tudo. Exatamente, pior. Tem gente que trabalha no DML, que quando fica sozinho, viola os cadáveres. Isso aí ainda está tranquilo, tá? Tem gente que transa com animal. Pior ainda. Bestialidade. Não. Se a pessoa não tiver Deus, o Satanás faz a festa. Ele bagunça mesmo. Porque o prazer dele é desonrar o corpo humano, porque dentro do corpo humano tem mais semelhança de Deus. Para matar ela, porque já estava ruim, já estava precisando trocar o instrumento dele lá. Livramento, irmão. Ah não, pastor, a gente bota a camisinha e não pega a doença. Vai pegar demônio, não tem jeito não. A camisinha protege a doença, mas o demônio vai entrar. É quando você tem um princípio, você vai obedecendo os princípios, você vai vendo a sua vida sendo próspera. O que você vai ver crente na igreja derrotado? Tem Jesus, mas se não cumprir o princípio, não vai prosperar. Agora, se você cumprir os princípios, você não vai querer mexer com outra coisa. Você vai falar assim, por que eu não fiz isso antes? Então, essa mulher, ela está pedindo que um dos filhos sente a direita e o outro sente a esquerda. Ou seja, ela está pedindo para que eles sejam ministros no reino de Deus. Olha a resposta de Jesus.
Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Ele está perguntando. Aqui Jesus está falando do batismo. São quantos batismos? 3. Toda vez que você ouvir a palavra batismo, você tem que ligar o batismo ao reino. Porque Jesus pode te salvar, Deus pode te salvar, sem você batizar. Mas Ele não pode fazer com você, permita que você entre no reino sem batismo. Porque o batismo é uma aliança. Então, alguém que não passou pelo batismo pode ser rico do inferno, mas é impossível que ela entre no reino. Tem que batizar. E aí a gente está falando dos 3 batismos. O batismo nas águas, ele batiza o seu corpo. E te dá uma aliança, faz com você uma aliança para que você possa ter parte no reino do céu. Batismo do Espírito, ele te capacita com uma força a mais, com uma disposição a mais para as lutas do dia a dia do reino. O batismo de fogo, ele transforma o seu caráter. Quem já foi batizado com fogo, é impossível que se torne a mesma criatura que foi antes. Existe uma diferença muito grande. Quem foi batizado com fogo, foi marcado na sua alma, ele não é mais a mesma pessoa, é impossível que volte. Você quer era antes. A grosso modo, não vai desviar nunca. Mas se você desviar, volta. Mas realiza os 3 batismos ao mesmo tempo? Oi? Não. Eles podem ser em momentos diferentes. Alguns nem provaram ainda um ou outro. Veja que o Senhor passou pelo batismo nas águas, ele não foi batizado com o Espírito. Ou o batismo de fogo. Eu fui batizado com fogo e o Espírito da medida. É uma experiência assim, sobrenatural. Impossível alguém falar para você que Deus não existe. Deus não existe, para você pode não existir, para mim eu tenho certeza que não existe. Na verdade, Deus não existe. Né? Diga comigo, Deus não existe. Diga comigo, Deus não existe. Pastor, Deus não existe? Não existe. Deus é. Quem existe somos nós. Que temos data de existência e dela. Não é Deus, não. Deus é. Normalmente Deus não existe. Porque tudo que foi criado existe. Deus não foi criado. Deus antes é e será. Aí Jesus pergunta se eles podem participar. Você ficou com dúvida dos batismos? O batismo nas águas, batiza o corpo. Batismo no Espírito, batiza o seu espírito. É uma capacitação espiritual. Ela pode vir ou não acompanhada com de línguas. Geralmente vem. Você que fala em língua tem que praticar. Tem que falar em língua. Tem que. No seu devocional diário, você tem que treinar. Pastor, mas eu só falo 2 palavrinhas. Mas só vai falar uma palavra inteira se você ficar com 2 palavrinhas. Você já viu criança quando começa a falar? Ele fala mamãe, talvez? Mamá, mamá, babá. Fica falando 2 palavrinhas. Vai falando até só uma fala. Que pouquinho está falando papai, mamãe. É isso? Fala um pouquinho errado, depois vai acertando. O mundo espiritual é a mesma coisa. Se você não fala as 2 palavrinhas de Deus, quem não é fiel no pouco, não vai ser colocado no mundo. Ora a Deus, porque Deus te deu o batismo no Espírito. Ora a Deus que Deus te deu o dom de você cantar em línguas. E treine, pode treinar.
palavra, eu acho que tem que vir mesmo, pastor. Então, flua. Abre a boca. Versículo 21. Disse-me eles: podeis. E disse ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Quem já é vencedor tem dentro de si uma chamada. Como é que eu vou explicar? Tem uma capacitação diferente. Algo que uma pessoa que não é vencedor não suportaria, o vencedor suporta. Alguém que é perdedor não suportaria ficar solteiro, perdendo o cônjuge, de repente o cônjuge traiu e foi embora. Quem não é vencedor não suporta, vamos rejeitar de novo, mesmo sabendo que não pode. Já quem é vencedor fala assim: se isso vai colocar a minha posição do reino em risco, eu prefiro ficar sempre. Fico só. Pastor, tem os hormônios aqui que não deixa. Se eu tomar os hormônios, ele tira. Tem hormônio que dá e tem hormônio que tira. Aí você fica pronto, sem vontade nenhuma. Entendeu? Castração, você castra lá no meio. Ou olha a Deus, né? Para Deus fazer o divórcio seu com a pessoa. Entendeu? Compra um livro de capa preta, bota o nome da pessoa e ora por ela todos os dias: Senhor, ou eu ou ela. Se o pão para minha vida, passa logo, separa para os dois. Não está errado, irmão. É vai tomar o paterno inutilmente, envergonhando o Evangelho, e você quer fazer a obra? Se é essa a situação. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo foi casado. E que tudo indica, Paulo ele se converteu, mas a esposa não. E Paulo ele vai fazer o quê? Não vai ter um outro casamento. Vai ficar sozinho, por amor ao Evangelho. E Paulo vai dizer: eu queria que você se case como eu, sem casar. Mas cada um tem de si o próprio dom. Ou seja, você tem o dom de suportar? Tem, pastor, por causa do Evangelho. Lembrando que todo aquele que deixar pai e mãe, esposa, marido e mulher, nessa vida, por causa do Evangelho, será recompensado. Lá para você tem um galardão diferente. Nunca é em vão. Nada que você faz para Deus é em vão. Nenhum sacrifício que você faz para Deus, ele fica em vão, vai ter recompensa. Agora, quando Paulo fala, cada um tem de si o seu próprio dom, o quê? Se você entende que tem que ficar, você não julga quem não fica. Eu, quando não tinha a revelação da palavra, eu ficava achando assim: casou de novo, uma inferno. Nem podia ter aquela pessoa. Hoje eu tenho mais consciência, sei que ela não vai para o inferno, ela é filha de Deus, ela tem as promessas. Ela só não vai reinar. E se reinar, quem julga é Deus, ela vai ter uma perda no mundo espiritual. Quem julga esse caso é Deus, irmão, não é nós. A Bíblia mostra que no reino, porque a Bíblia diz assim, ó: os efeminados, os adúlteros, os fornicadores, os feiticeiros ficaram de fora do reino. O que é uma pessoa adúltera? Uma pessoa que constituiu um novo casamento, tendo o seu cônjuge vivo. Está vivo? Casou de novo? É mulher. Não tem outra explicação. Não, aí tem que analisar casa a casa. Cada casa no caso. Geralmente, quando a pessoa casa, normalmente separou. E aí a pessoa quer casar de novo, dando o cônjuge vivo. Se o cônjuge é com ela vive, às vezes o cônjuge dela não é o cônjuge dela. Tem que fazer uma análise. Estudar o caso a caso.
E quando os 10 ouviram isso, indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer ser grande, que seja vosso serviçal. Ou seja, você quer ter uma posição de destaque? Siga os outros. Quem é maior é quem serve mais. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a todos. Amém? Amém, não? Tá certo, não? Amém, para a misericórdia. De novo, Filho do Homem não veio para servir, mas para servir a todos e dar a vida em resgate a todos. Muitos? A todos não? Tá vendo aí? A vontade de Deus é que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar. Há muitos. Jesus veio resgatar muitos, não todos. Tem muita gente que vai para o inferno, não tem jeito não. Até porque nem todos querem ser salvos. Né? Lá na China começou a perseguição dos cristãos. Meu irmão, pega firme e ora, porque se isso que vem para o país, tem muito crente que vai baixar a boca do capeta, viu? Lá na China eles estão cortando os privilégios. Tipo assim, auxílio família, aposentadoria, auxílio de saúde, tudo que o governo dá, assistência do governo, se você for crente, está fora. Então, para você continuar recebendo, vai ter que negar Jesus. Mas o Hélio, aperta presa. Porque a China é comunista. E o Lula, seu presidente, meu presidente, ele é comunista e bate no peito. Eu não gosto de falar que ele é comunista, não. Porque, às vezes, quando a gente falava, as pessoas entendem que a gente está puxando de um lado para o outro. Não, não está achando isso lado de ninguém. A gente sabe que um é crente, cristão, e preza por princípios, e o outro realmente é assumido. Que é do chamou. Então, assim, a questão simples, eles querem implantar o comunismo no país. Se eles estiverem com a máquina no governo e implantar, quem é dependente do governo, irmão, vai ter que negar Jesus. Ou então abre mão da aposentadoria, abre mão do Bolsa Família, abre mão da assistência, qualquer coisa que venha do governo. Chegou no SUS, sua carteirinha do SUS, deixa eu ver. Você é evangélico? Aí você já faz oração lá fora. Eu vou falar que eu sou, mas eu sou, cara. Se falar que não é, não é. Eu não. Então, você não é. Seja bem-vindo à família, dos que não sabem. Não tem isso, irmão. Sabe? Arrumou um jeitinho com Deus aqui de falar. Não tem, não. Vai ter que falar que quer. Foi o que eu falei aqui atrás. O Covid veio para revelar os que são e não são. Aquela máscara é um símbolo. É só um teste. Uma vez eu vi uma entrevista no YouTube, desse aí, esses caras são no YouTube. E aí a pergunta do cara é a seguinte: por que alguém manda morrer de infarto ou não? Você sabe? Por que alguém manda uma corrida por conta desse infarto ou não? É teste. Qual é o mínimo, qual é o valor mínimo que o motorista aceita fazer corrida? Tipo assim, se todos os motoristas
rejeitar essa corrida, ela não toca mais. Se todos bater o pé que não quer corrida de menos de 10 reais, ela vai dar esses 10 reais. Ela não vai deixar de mandar um carro. Se ela for o parceiro vai pedir, aí o parceiro quer 16 reais. Aí ela vai lá e manda. 4,99 por motorista. Ela quer pagar o menos possível, só no tio. Ela quer pagar o menos possível para ter lucro. Se aceitar, ela vai ganhar. Se não, vai aumentando cada vez. Vai aumentando. Uma hora vai. Se tiver que pagar 20 reais por motorista, se você pagar 10, ela vai pagar 20 por motorista. Para te arrumar um carro que você pagando 10. Depois ela toma esses 10 seu, vamos ficar tranquilo. Mas ela dá um jeito, quer entender? E o motorista também. Fala, Breno. É sobre isso aqui ou é sobre a Uber? Na hora que a gente entra no carro do táxi, já é 5 reais. Ele já liga ali. Por que eles estão fazendo isso com as Acabei de explicar, é um teste. Se ninguém aceitar, já viu o supermercado baixando o preço da mercadoria? Ele bota a carne a 45, está vendo o que ele faz? Baixa para 39. Se tiver 20 componentes fazendo tudo para comprar 45, ele aumenta para 50. Eu já vi pôr de gasolina baixando a gasolina, irmão, que não está vendendo. Ele não oferta e procura. Então, o governo quer saber o seguinte: qual é o alcance que nós temos em dobrar o povo? O que a gente pode fazer para dominá-los? Emburrecer eles. Hã? Emburrecer eles. A primeira coisa que eles vão fazer é o seguinte: te colocar uma coisa sutilmente para ver se você aceita. Geralmente eles entram pela cultura. Televisão. Programa de televisão. Na minha época, você não conseguia ver um beijo mais quente, sabe? Pegada ali. Não tinha beijo de língua, né? Os artistas falavam que o beijo era técnico. E agora, atrasada a técnica? Estou atrasando, meu filho. Big Brother transa. Ali é técnico também? Eles querem ver que nível ele está aceitando. Quando você dá audiência, eles sabem que você deu, eles vão deixando. Quando uma coisa ela é rejeitada, eles tiram. Tudo é teste. Sabe uma coisa engraçada? Você quer falar de televisão? Toda vez que eles iniciam um programa novo, o que eles falam? Dá licença para mim entrar na sua casa. Está entrando. Então, o diabo ele vai fazendo assim, vai fazendo um teste. Primeiro ele joga um pensamento para ver se você aceita. Ele sugere um pensamento do seu coração, uma ideia, um desejo. Toma cuidado com o desejo. Você tem que orar a oração assim: Senhor, eu queria não querer o que eu estou querendo. Entendeu o que eu falei? Senhor, me ajuda a não querer o que eu estou querendo. Porque o que eu estou querendo não é tua vontade. Mas o que eu estou querendo, eu gosto de querer. Mas essa é a oração sincera. Senhor, com todo o teu poder e tua misericórdia, me livre desse bicho, dessa porcaria que eu estou desejando. Eu gosto tanto disso, Senhor. É o desejo do pecado. A gente ama o pecado. Ele é prazeroso. Mas você tem que entender que ele é perigoso. Então, o que ele falou ali é assim. A nossa escapatória era ir para a televisão paga. Um canal pago, Netflix, uma Sky. Agora nem eles. Eu tenho um mentor financeiro, que ele também é produtor de filme. E ele fez um programa educativo, né, para poder fazer a pessoa despertar, desbloquear, coisa assim, produtiva. E ele quis colocar na Netflix, colocou no cinema, na cidade dele, deu gente, tudo que ele faz, ele toca a mão e dá certo. Ele queria colocar na Netflix. A Netflix analisou o conteúdo, devolveu para ele e falou assim: tem 3 coisas que você precisa mexer. Tem que ter um pouquinho de erotização, tem que falar um pouquinho mal da igreja, entendeu? A terceira eu não me lembro bem, mas eram 3 coisas que ele tinha que mexer para empurrar.
E ele falou, não, deixa quieto. Vou comprar minha televisão, minha própria televisão, eu boto lá. E se ele botar, ele compra mesmo. Então a gente tem que entender isso. Eu estou assistindo aquela série, Green Life, né? Green Life. Eu falei com a minha esposa assim, eu sei que o filme, a série, ela é muito baseada na vida real, mas quem esculacha, a igreja esculacha. É muito esculachado, entendeu? Empresa, né? Tem cara de empresa. O que está salvando ali é só o bispo. Que por mais que ele tenha sede de poder, e ele manipula um pouco a oferta, a gente vê que muitas vezes ele fala que ele realmente confessa a Cristo. Ele está falando de Cristo, ele está preocupado. Teve vezes que ele foi tentado ser comprado, uma cerimônia de sal fora. Acertar onde assistir, agora no seu final, no encontro, ele ainda é o cara certo ali, porque a filha dele não é exemplo de pastor, irmão, infelizmente. Transa com um, transa com o outro. É por isso que a gente não consagra pastor. Vamos lá. Qualquer que entre nós quiser ser primeiro, seja o servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da vida em resgate a muitos. E saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois servos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Já reconheceu que ele era Senhor. 29. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam mais alto, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Por que Jesus perguntou? Eu não sabia que eles tinham, não? É só para descer, sabia? Para ver se o servo sabia se ele queria? Para ele poder descer. Ana, o que você acha da sua concepção que Jesus perguntou para eles? Ouvir falar deles, ele era meu conhecimento. Eles queriam que eu conhecesse deles. Se era aquilo mesmo que eles queriam. Eles realmente queriam ser curados. Queriam ouvir da boca dele. Então ele tinha que pedir para poder se ele era Cristo através da fé dele. Porque o poder está na declaração. Declara. Se tiveres fé, como o grão de mostarda, direis. Você tem que dizer, declarar. Tem direitos, você tem que entrar no processo de pedir o direito. Por exemplo, quando teve aquela situação do auxílio emergencial, era para todo mundo que tinha direito. Ele falava a lista que tinha direito. Aí, imagine, você está na lista de direito, e você fala: vou ficar aqui e esperar o governo dar. Você tinha que ir lá e se inscrever. Ou seja, você tinha que declarar o interesse de requerer os direitos. E tem pessoas que, mesmo tendo direito, não quiseram abrir mão do direito. Entendeu? Então, quando Jesus pergunta para eles: o que queres que eu te faça? Eles têm que declarar. O poder está na declaração. Decreto. Decretar a vitória. Porque a palavra certa seja decretar. Decretar. Decreto. E Jesus, parando, chamou-os, disse: que queres que eu vos faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou-lhe então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que
está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta, presa a um jumentinho. Com ela, desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei a filha de Sião, eis que o teu rei a ti vem, humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filha de animal de carne. Se Jesus entrasse a cavalo, o cavalo representava o quê? Guerra. Porque o cavalo era instrumento de guerra. Jesus não entrou no instrumento, no animal que era instrumento de guerra. Entrou num animal que era instrumento de carne. Isso aqui foi profetizado. Um jumento era para Jesus e o outro para João Batista. O João Batista não fez o que Jesus perdeu, mas não perdeu a cabeça. Então entra a jumentinha vazia. E indo aos discípulos, e fazendo como lhes ordenaram, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam. Por isso que a igreja católica ela faz aquele culto da festa dos ramos, né? Na Páscoa, na Páscoa? 20 anos. Está vendo aqui, irmão? As pessoas estavam reconhecendo que Jesus era rei. Um arrumou alguma coisa para ele assentar em cima, e as pessoas iam colocando roupas, vestes, quando ele passava para fazer o caminho. As pessoas queriam contribuir de alguma forma. Então, esse sentimento está em nós. Quando Jesus estiver fazendo qualquer obra, ele vai fazer o quê? Através da igreja. Você tem que se mover, você tem que arrumar um jeito, você tem que levantar a mão, participar. Você não pode ficar de fora. Como tudo que Jesus coloca a mão prospera, o que aconteceu com essa jumentinha, esse jumento depois que ele partiu? Quantas pessoas depois não pagaram o nome da jumenta para ver a jumentinha, para colocar a mão na jumenta? Irmão, os pregos falsos de Jesus estão lá até hoje no dinheiro. Arrumaram os pregos falsos lá, botaram lá, falaram que eram os pregos que pegaram Jesus. Está lá no Israel, até hoje o pessoal paga para assistir lá no prego. Tudo que Jesus usou virou lugar das pessoas pagarem, né? Para ver. Está lá o barco que era de Pedro que Jesus usou. Bom, se é aquele, a gente não sabe, mas o mar não estava lá. E a multidão, e as multidões, tantas que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. É tão louco isso, né? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta, de Nazaré da Galiléia. Percebe que eles não falavam que ele era o Filho de Deus. Era blasfêmia. Profetizava. Porque esse ministério de cura de Jesus é muito parecido com os profetas. Os profetas têm esse poder de curar. Irmão, se a pessoa não for profeta e ele orar por você, acabou. Ele dá uma palavra, acabou. Pode até ser sem querer. Você pegou a palavra, já era. Entendeu? Se vocês entendessem o poder que tem um profeta, meu Deus. Ana, 20 anos, ela ofertava e subia de ano em ano a Jerusalém, fazendo a mesma oração: Senhor, abre a minha nave. Quero engravidar. Um dia,
ela entra no santuário. E nesse dia ele estava lá. Que das outras vezes que ela foi, ele não estava. Ele já era velho. E aí o dia que ela foi, nesse dia que ela foi, ele estava lá. E Deus queria abençoá-la. E usou quem? O profeta. Ele prestou atenção nela. Eu não vou dizer, essa mulher está bêbada. Agora desce. E ela vai dizer o quê? Não tenha tua filha como filha de Belial. Eu estou amargurada de espírito. Minha alma está triste. Eu até falo para ele o que ela queria. O que ele falou? Vai em paz. O Senhor concedeu o coração. Aí ele vai dizer assim: o Senhor se lembrou de Ana. Depois que ele deu a palavra. E ela engravidou. Porque o profeta, ele não é achado. Diga comigo, o profeta, ele não é achado, mas ele é a mão que vira achado. Entendeu? Deus, ele precisa usar o profeta. Senão, de que forma, né? Um dia Deus falou assim: Elias, vai ao meu servo, ao rei. Se não me engano, acho que é Sanaqueribe. Vamos ver aqui. Qual que é o rei? Era Reis 20? Josafá. Ele vira para o rei e fala bem assim: rei, põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. E parece que o rei olhou para, vira para a parede e ora, e intercede a Deus para que Deus se lembre dos anos que estão fiel na casa de Deus. Deus ouviu a oração do rei. E a Bíblia diz que Isaías estava no pátio do palácio. A voz do Senhor veio a Isaías e disse: volta lá e diz a ele que eu acrescento mais 15 anos de vida na sua vida. Aleluia, Deus. Ou seja, Deus precisava falar. Por que não falou direto com ele? Ele precisava usar o profeta. Agora, não confunda profeta com espírito de profecia. Parece a mesma coisa, não é? O que a gente tem muito no nosso meio é espírito de profecia. É quando Deus toma uma pessoa e ela, movida pelo Espírito de Deus, ela profetiza. E a profecia, sendo ela de Deus, vai se cumprir. Mas se o Espírito de Deus não estiver usando essa pessoa e ela falar, não acontece nada. O profeta não. O profeta, se ele falar, Deus assina embaixo. Quando ele começa a falar, profetizar no caso para a igreja tem que ficar, no caso, em silêncio dele, profetizar e parar, né? É isso? Porque para ouvir, né, o que é que ele está falando para a igreja e interpretando, falando e vai interpretando. A gente tem pouco essas cenas aqui. Mas agora profetizou domingo, estava perto, você viu?
Você for pensar. Eu abaixei a cabeça, mas esperei ela falar. Exato. Deus está falando, a gente ouve. Para por isso. Para onde? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta da Galileia, profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pastor, ele está dizendo que Jesus bateu nos caras, botou para fora porque estavam vendendo na igreja. É proibido vender na igreja? E agora? Eu indo fazer comércio? O Maio vai esconder você. Quer falar? Porque os cambistas eles faziam comércio junto com os sacerdotes. Eles vendiam os animais para fazer sacrifício, já eles ganhassem também, cada um ganhou uma parte, eu ganhei o animal aqui, aí você ganhou uma parte, aí você pode comprar dele, você vai aceitar, se for junto, você vai aceitar que não vai ter nada, que não está perfeito, aí tinha um esquema entre eles, aí tinha praticamente como se fosse corrupção, era muito uma corrupção dentro da igreja. Só que aí as igrejas hoje em dia adotou meio que isso como não pode ter venda na igreja, então se tiver alguma cantina, sempre parte da igreja ou fora da igreja, aí interpretar o texto direito. Como se nós fôssemos português, tendo a cantina direito, mas não pode, porque esse é pecado, não pode ter como referir, porque interpretaram de forma errada. As pessoas que elas vinham fazer sacrifício, e sacrifício era de animais. E muitos vinham de longe. Cidades tinham que viajar muito, não tinha condição como hoje de carro, então tinha que vir ou de cavalo ou de mula a pé. O problema é que esse animal que tinha que ser oferecido, ele não podia ser um animal doente. Ele tinha que ser perfeito. Chamado animal caché. Não era só você chegar lá e oferecer o animal. Antes de você oferecer o animal, você tinha que passar por um crivo de uma inspeção que o sacerdote fazia e te dava o direito, o selo, para que você pudesse oferecer aquele animal como sacrifício. Essa parte não está errada, não. A Bíblia repreende, exorta e corrige a pessoa que teve o animal bom, imperfeito, dá o cego, dá o doente. Tudo que você for oferecer para Deus tem que ser o melhor, não pode ser o pior. Então, sempre que você vai oferecer para Deus, tem que ser a melhor parte. Nada que seja para Deus, você tem que oferecer o resto. Então, o que acontece? Era uma cerimônia, o dinheiro, por exemplo, desse animal, o dinheiro do templo, o dinheiro específico do templo, não era o dinheiro que eles usavam em Roma. E todo dinheiro tem uma esfinge, uma imagem. Já viram? Perceberam que o dinheiro tem uma esfinge, uma pessoa? E na época a moeda tinha a cara de César. Isso é idolatria. Então a do templo não tinha imagem nenhuma. Ela era de ouro, cobre, prata e não tinha imagem. Então imagine que você está chegando de longe, você viajou aí 50 quilômetros, 100 quilômetros, você quer fazer um sacrifício para Deus, você vê um dia de sacrifício. Só que se você trouxer o seu animal de casa, ele vai chegar lá cansado, doente, ele vai chegar em péssimo estado. Então, para isso, tinha quem? As pessoas que vendiam os animais. Você tinha que ir na casa de câmbio, pegar o seu dinheiro normal, trocar o seu dinheiro normal pelo dinheiro do templo. Então, você dava 10 moedas do seu e pegava 9 do outro, do templo, era um câmbio.
arranjava uma, pegava 9. Aí com essas 9, você ia lá no cara que vendia animal, escolheu um animal para sacrifício. Aí você comprava um animal. Você tinha que levar esse animal para o sacerdote fazer a inspeção. O sacerdote ele examinava o animal, palpava o animal. Tinha que ser macho, podia ser fêmea. Não pode ter defeito. Olhava para animais perfeitos. O que o Marco está falando é o seguinte: eles combinaram. Porque os sacerdotes perceberam que os caras que estavam vendendo animal estavam vendendo dinheiro. E se fosse, rapaz, esses caras estão dando dinheiro. Aí eles combinaram. Foi o seguinte: quando o cara vem aqui com o animal, eu vou rejeitar. Aí ele vai voltar com o animal lá rejeitado. Aí você pega o dele rejeitado e paga mais barato. E aí ele vai lá e vai comprar outro animal. Esse segundo eu vou aceitar. E esse que rejeitou, devolve com medo daqueles que foram aprovados. Era só um combinado entre eles. E aí, passava o animal, o sacerdote ganhava, o cara do campo ganhava, o cara que vendia animal ganhava. Essa injusta balança é que Deus vai condenar. A Bíblia repreende, ela condena a balança desigual. Você tem um comércio, você vai vender para a pessoa 1 quilo, não vai vender 900 gramas. Eu começo a dar uma franguinha lá perto de casa. Eu fico, toda vez que eu vou lá, eu gosto de comprar no balcão, porque no balcão ele sai na hora, fica na hora, vai quentinho. Se esperar a moto chegar lá, chega no frio. Chegar uma galinha morta. Aí, eu fico observando eles montando. Eles montam o franguinho, botam na embalagem e a moça pesa. Ela pesa para não ver a quantidade errada. Vê a pesão lá colocando, ela tira, ela coloca. O fato de ter uma balança. Oi? Frango frito. Depois que fritou, perdeu. Lá se é 800 gramas frito, é frito. Se é 1 quilo, é 1 quilo. Entendeu? Mas lá eles pegam um pouquinho, mas eles ganham muito. Na verdade, Eles ganham muito. Como é que você vai saber que o que estava cru tinha 1 quilo? Entendeu? Então, quando Jesus chega nesse lugar aqui, ele vai derrubar mesmo os cambistas, jogar para cima aí, é porque ele vai condenar que fizeram da casa de Deus essa casa de desigualdade, balança desigual. Não é para isso, porque as pessoas vão de longe para servir o Senhor. Entendeu? Então, às vezes que a gente vai fazer cantina ali, às vezes eu quero colocar um preço, irmão, pastor, vai menos, irmão, que, né? A gente quer agradar a todos. Comigo coloca R$15. O Senhor mesmo. Aí você fala, não, pastor, bota 7. Igual de aquela coisa, ela não fala do jeito que ela achava, que a gente já está acostumada, eu não ia conseguir nem entender metade, né? Aí você aceitou, aí foi bendito aqui. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convite de ladrões. E foi ter com ele ao templo cegos, coxos e os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos chamando no templo Hosana, o filho de Deus, filho de Davi, né? Indignaram-se. Ó, inveja. Disseram: ouves o que estão, eles dizem. E Jesus lhe disse: sim, nunca leste nas Escrituras, pela boca
poucos meninos das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Lembra que depois disso aqui, Nicodemo chega para Jesus de noite. Já vamos fechar a Bíblia. Pode levantar, vou fechar. Jesus chega de noite na casa de Nicodemo, e Nicodemo fala assim: bem sabeis que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. De que Nicodemo está falando? Dessa cena aqui. Entrar lá dentro do templo, jogar tudo para fora, bater nos caras. Jesus estava mexendo com uma máfia. Ele estava correndo risco de vida. Nicodemo sabia disso e viu. Se ele permaneceu vivo, porque Deus é com ele. Nicodemo sabia que Jesus tinha que morrer naquele dia, mas não ia morrer por essa forma. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ora.